Eu espero que esse vídeo fique curto. Estou lendo aqui sobre direito constitucional. Eu parei para falar um pouquinho sobre o Estatuto do Índio, que foi uma leitura que eu fiz recentemente do Edilson Vitorelli, que é procurador da República, né, e também professor. Enquanto eu estava lendo, o nosso ex-ministro da Educação terminou falando a seguinte frase: eu odeio o termo povos indígenas. E aí eu comecei a refletir se era adequado a gente ficar falando povos indígenas. E eu até encontrei algumas reflexões no livro do professor acerca justamente disso. Existem geralmente dois argumentos base para aquelas pessoas que não gostam desse termo, povos indígenas. O primeiro deles usa uma premissa de uma igualdade total, né? De uma comunhão nacional. Esse tipo de argumento ele é usado quando a gente fala vidas negras importam e as pessoas respondem todas as vidas importam. Isso é bem contraproducente quando a gente vai falar sobre a conquista de determinados direitos ou até mesmo a solução de qualquer problema que a gente tiver, né? Eu não sou igual a você, até dois irmãos gêmeos não são iguais, cada um tem sua individualidade, né? E Boaventura de Souza Santos, ele escreveu o seguinte: temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. A gente tem direito à diferença. Essas questões elas me fizeram pensar naquela Semana da Arte Moderna e no manifesto antropófago do Oswald de Andrade, né? E já naquela época se refletia justamente sobre a dominação de uma cultura sobre outra. Esse termo antropofágico era justamente para dizer que era uma cultura sendo engolida por outra. To be or not to be? That is the question. Que tenta resgatar algumas diferenças que até caracterizam a nossa nação brasileira. Os indígenas, eles caracterizam a nossa nação brasileira, né? A gente causar a extinção dessa cultura, a gente está perdendo também riqueza cultural. Essas pessoas que geralmente defendem essa igualdade, essa comunhão nacional e que se dizem patriotas e nacionalistas, na verdade elas não terminam sem refletir um pouco no conceito, o que seria essa comunhão nacional, né? Porque todos nós somos diferentes e toda diferença no Brasil deveria enriquecer a nossa vida cultural, né? E é engraçado aqui o nosso sentimento de vira-latice, né? Que tipo, só me interessa o que não é meu, né? E quando eu li essa frase, eu também me lembrei justamente de Bacurau. Quem não assistiu ao filme Bacurau, de Kleber Mendonça, é muito interessante que vocês vejam. E Rambo, para todo o mundo, todo o globo, Rambo é um herói, né? Mas Lunga, engraçado, porque Lunga faz parte de nossa cultura, mas parece que a gente não está tão familiarizado com ele. Será? É um herói ou criminoso? Essas reflexões, elas são importantes para a gente construir o nosso nacionalismo, né? Porque tem muita gente que se diz nacionalista, mas quando a gente não faz essa reflexão sobre o que seria a comunhão nacional e por que a gente quer integrar os índios a essa suposta comunhão nacional, a gente termina fazendo o contrário de um patriotismo, de um nacionalismo, né? Na verdade, a gente termina sendo até um pouco subserviente. Mas tem um outro argumento das pessoas que não gostam desse termo, povos indígenas, e que se baseia na forma com que a gente aprende sobre o Estado-nação nos moldes da modernidade, né? Território, governo soberano e povo. E por causa disso, surge um medo de um separatismo, da formação de um novo Estado, né? Então, de repente, algumas pessoas têm medo que os indígenas formem um Estado independente. Só que essa, atualmente, não vem sendo a reivindicação dos povos indígenas, né? Eles não querem fazer um novo Estado. Isso quem fala é o Edilson Vitorelli. Além disso, a própria Convenção 69 da OIT fala que o uso do termo povos pela convenção não quer dizer que elas estão reconhecendo nenhum povo tradicional, nenhum povo indígena, né, como representante de um Estado nem independente. Se não bastasse isso, ainda no decreto 6.040 de 2007 tem a conceituação do que é
o povo tradicional. São grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral, econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Ainda tem a conceituação de territórios tradicionais, né? Que se fosse também por isso da questão do Estado, nação, nos moldes da modernidade, né? Território também seria um perigo, né? Para a separação do Brasil. Mas o próprio STF, ele terminou chancelando esse tipo de argumento, né? Na decisão do caso Raposa Serra do Sol, eles rechaçaram o uso desses termos, de termos como nação, povos, territórios, né? No livro de Edilson Vitorelli também tem uma análise interessante sobre os períodos que a gente passou, né, depois desse confronto entre povos indígenas e cristãos europeus. Aí a gente passou de um período de eugenia para um período de integracionismo e hoje em dia a gente tentaria, né, fazer com que existisse um diálogo entre as culturas, né, para não existir justamente essa antropofagia da cultura dominante, né, para que as culturas elas se respeitassem e a gente realmente criasse e conseguisse entender a nossa própria brasilidade, né. Mas no início, quando houve os primeiros confrontos entre cristãos europeus e indígenas, o que houve foi uma crença dos povos europeus que os indígenas eram selvagens, que eram inferiores, que estavam numa evolução inferior ao ser humano. O que é uma ideia há muito já superada. E sobre isso ele traz um trecho do antropólogo Hartmut Emanuel Kaiser, da Alemanha. E, inclusive cita os irmãos Vilas Boas, né, daqui do Brasil, que foram os fundadores do Parque do Xingu. Ele fala assim: na antropologia, em razão de pesquisas empíricas, impõe-se a concepção de que as sociedades humanas apresentam uma grande variedade e seus modos de viver e de pensar demonstram uma maior complexidade do que haviam suposto originalmente os evolucionistas clássicos e representantes do positivismo. Foi comprovado que os chamados povos primitivos dispunham de culturas completas e funcionais, que em nada ficam atrás das chamadas culturas dos civilizados, e ele bota isso entre aspas, no que diz respeito ao desenvolvimento e à perspicácia de seu pensamento. Por isso, as medidas até então empregadas, hipoteticamente seguras para as culturas, não poderiam mais ser vinculadas a escalas de inteligência ou de valores morais. De acordo com essa teoria da relatividade cultural, que foi defendida inicialmente pelo antropólogo teuto-americano Franz Boas e no Brasil pelos fundadores do Parque Nacional do Xingu, os irmãos Orlando e Cláudio Vilas Boas, todas as sociedades e culturas humanas não podem, por isso, ser comparadas entre si, no sentido de uma categoria mais elevada ou menos elevada, mais significativa ou menos significativa. De acordo com isso, as comunidades indígenas devem ser reconhecidas como realidades culturalmente diferentes, que de modo algum representam um estágio inicial da evolução e sim, ao contrário, que possuem formas próprias de organização e de desenvolvimento. Assim, a partir da teoria da relatividade cultural, que mais tarde, durante a década de 1980, se impôs no Brasil, a diversidade é compreendida como um enriquecimento cultural. E quando eu estava lendo esse trecho, eu comecei a pensar nas diferenças culturais existentes entre os cristãos europeus e os indígenas, né? E me lembrei muito do materialismo histórico, que hoje em dia virou polêmico, né? De acordo com esse materialismo histórico, a cultura de um povo, seus valores e também o próprio direito tem toda a influência dos recursos disponíveis para esse povo e também dos meios de produção. E se a gente for pensar que os cristãos europeus eles possuíam uma escassez maior do que os indígenas, porque os indígenas aqui eles eram coletivistas e coletores. Isso depende muito da etnia. Algumas eram também mais agrícolas, mas a escassez de recursos aqui não foi tão grande a ponto de fazer com que eles tivessem a necessidade de uma acumulação muito grande, né, de riqueza. Eles tinham estruturas econômicas totalmente díspares, né? E isso formava duas sociedades completamente díspares, né? Uma estava começando a ser pautada naquele mercantilismo, nas trocas, e também estava iniciando uma escravidão aqui no Brasil, né? E a outra aqui, que era coletora e se baseava em sistemas sustentáveis na natureza, não compreendiam, eles tinham códigos diferentes. Essa premissa eugenista ainda está bem presente na nossa sociedade.
Inclusive, quando eu cheguei aqui em São Paulo, encontrei um senhor, e esse senhor, ele viu que eu era nordestina e já tentou puxar uma conversa comigo. E ele me disse o seguinte: nós paulistas carregamos esse país e é muito por causa da influência dos imigrantes europeus aqui, que eram mais trabalhadores. Era uma premissa eugenista, né? Ele, na verdade, pressupunha que essas pessoas eram melhores, né? Mesmo que isso não tenha nenhum embasamento científico. Isso é realmente irônico, porque, de acordo com o sociólogo e historiador Sérgio Bagu, ele é da Argentina, ele fez uma análise interessante sobre os motivos do subdesenvolvimento da América Latina. A América Latina foi incorporada a um sistema econômico da qual ela não pertencia. Antes do descobrimento, aqui viviam etnias indígenas diversas, né? Na região do Peru, por ali eram os incas, né, que dominavam e tinham um caráter mais expansionista. Aqui no Brasil, várias etnias indígenas existiam, mas aqui a gente não tinha um mercantilismo como o europeu. E aí, quando a gente foi colocado nesse sistema, a gente é colocado automaticamente numa posição de subserviência à metrópole. E dessa posição, se a gente for pensar bem, nunca saiu. A gente ficou até hoje, a gente está numa posição de subserviência porque esse sistema apenas não nos pertencia. E a gente nunca procurou criar um desenvolvimento novo para nós mesmos. Isso é importante, a gente se desfazer de preconceitos acadêmicos, porque quando a gente fala de criar algo novo, não é que a gente tem que ser contrário ao capitalismo, ser revolucionário, mas a gente pelo menos dá voz ao nosso próprio povo, né? A gente escutar as demandas, não está internalizando justamente essas ideias eugenistas de outros povos, né? Mas passada essa dominância das ideias eugenistas, a gente tentou abandonar aquelas ideias de povos superiores, tentando um protecionismo quase paternalista dos indígenas. Quem assistiu Suprema vai lembrar de uma frase que ela fala no final, né? Ela está na Suprema Corte e ela diz: vocês acham que estão colocando as mulheres num pedestal, mas na verdade isso é uma prisão. E basicamente o que ela quis dizer é que a gente precisa dar voz ao grupo antes de tomar determinadas medidas, né? A gente tem que saber as demandas do grupo para dar mais autonomia e dar a eles um desenvolvimento baseado nas suas demandas, né? E nesse período integracionista, o que aconteceu foi uma tentativa de integrar os indígenas, sem ao menos perguntar a eles o que eles pensavam, né? O que eles queriam. E nesse período em que as ideias integracionistas dominaram no Brasil, foi editado justamente o Estatuto do Índio. Então lá a gente pode ver, e tem muitos dispositivos que invocam essa ideia integracionista, né? Iremos respeitar os indígenas e integrá-los à comunhão nacional, né? E também o Estatuto, ele categoriza os indígenas, né, conforme nossa visão, nossa forma de olhar, que é índios isolados, em vias de integração, e os integrados, né, que é integrados a uma suposta comunhão nacional. E o pressuposto do Estatuto do Índio é que isso seria uma tendência. E aí a gente vê que as ideias eugenistas ainda se perpetuam nesse período. Eles não escutam os indígenas, eles pressupõem que os indígenas querem se integrar à cultura cristã europeia, que isso seria a tendência natural das coisas. Nessa parte eu lembrei de um livro que eu estava lendo, Os Fuzis e as Flechas, de Rubens Valente, que ele trata justamente das expedições da Secretaria de Proteção ao Índio, na época da ditadura militar, que terminou causando um genocídio indígena. E ele conta vários casos de contatos entre indígenas e não indígenas, que terminou matando todos os índios em virtude de doenças que para a gente não seria tão grave, porque a gente já tem a imunidade. Mas várias etnias indígenas foram extintas por causa disso, né? Depois disso, a gente passou por um aprendizado. Os povos indígenas começaram a ter mais voz, tanto aqui no Brasil quanto em âmbito internacional, né? Os antropólogos começaram a estudar mais a fundo as etnias indígenas. O trabalho de Darcy Ribeiro foi importante para a gente aqui. E aí produziu-se a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho,
que já muda totalmente de parâmetro e já prevê a consulta prévia, né, que é justamente para escutar os índios antes de fazer qualquer medida. E se inicia um trabalho de dar autonomia a esses povos indígenas e dar a oportunidade para que esses povos eles se desenvolvam da forma como eles queiram. A gente tem que também lembrar que as etnias aqui no Brasil elas são bem diferentes e os indivíduos indígenas também são bem diferentes. Então, cada etnia dessa tem que ser respeitada. Mas até antes da Convenção 69 da OIT, a gente tinha já elaborado a nossa Constituição aqui de 88, que previa nos artigos 231 e 232 já uma autonomia aos povos indígenas, sem mencionar nenhuma integração, nenhuma tendência à integração à comunhão nacional. E daí a gente começou a ter um novo paradigma na questão indígena, né? Não um integracionismo, mas algo como um multiculturalismo, um Estado-nação que comportasse várias culturas, várias formas de viver, e um diálogo entre as culturas sem pressupor que uma é melhor do que a outra, né? Quando eu li o Estatuto do Índio, eu pensei isso e eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram, inscreva-se no canal.